Meus amigos, você sabia, Arimatea, que a população de pessoas acima de 65 anos de idade cresceu 56% em 12 anos, do censo de 2010 para o censo mais recentemente Saltou nesse realizado? caso, né? Pois é, então a gente vai conversar especialmente hoje para esse público. Nós vamos conversar sobre 5 problemas mais frequentes em pessoas acima dos 70 anos. A entrada na terceira idade é um processo marcado por mudanças. A partir dos 65, 70 anos, essas alterações vão se tornando ainda mais específicas. Vamos conversar um pouco sobre elas. É inegável, é inegável que a população brasileira está envelhecendo, mas para manter a qualidade de vida dessas pessoas é preciso ouvir quais são suas necessidades. Então vamos conhecer aqui juntos as 5 queixas mais comuns nessas pessoas e como lidar com elas. 1. Incontinência urinária. Entre os idosos, a incontinência urinária é uma queixa bastante comum. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de incontinência, condição que atinge 45% das mulheres e 15% dos homens acima dos 40 anos. É um número maior até do que de diabéticos no país. Acontece que fatores de risco para a condição são processos que ocorrem com frequência durante o envelhecimento. Não é todo idoso que vai ter um quadro de incontinência, mas existem mudanças que predispõem a essa condição. Depende muito, claro, da história do paciente. Um homem que teve um aumento da próstata, por exemplo, ou uma mulher que teve vários partos, tem risco aumentado. Mesmo assim, existe um certo receio em procurar ajuda, devido à vergonha da condição. É importante falar para o médico que irá avaliar caso a caso. O tratamento envolve tanto medidas não farmacológicas, como fisioterapia, por exemplo, como medicamentosa e até cirúrgica, a depender do caso. Doenças osteomusculares. Além disso, por causa das modificações inerentes ao envelhecimento, pessoas mais velhas estão sujeitas a diversas condições, como doenças cardiovasculares, doenças crônicas e doenças da visão. No entanto, as mais limitantes são as doenças osteomusculares. As principais são a osteopenia, a osteoporose e a osteosarcopenia. Esses diagnósticos acarretam a diminuição da funcionalidade do idoso, isto é, o que ele ainda é capaz de fazer na sua convivência com a sociedade. Se o idoso tem mais limitação para andar ou se há queixa de dores, ele acaba limitando a sua movimentação, ficando mais dependente de cuidados e perdendo mais força muscular. Isso aumenta o risco de infecções, quedas e fraturas, o que pode levar a uma dependência ainda maior e, consequentemente, ao isolamento social, que vem junto com quadros de depressão. É bem complicado, o que pode advir das queixas osteomusculares quando não tratadas. O esqueleto humano começa a perder massa óssea com mais rapidez após os 40 anos de idade. A partir dos 60, a perda da chamada densidade mineral óssea e de massa muscular chega a ser de 1% ao ano. E a situação é ainda pior nos idosos que levaram ou levam uma vida sedentária. Então, aquela conversa da gente aqui de toda semana de fazer atividade física, ela tem a ver com manter reserva muscular e se manter sempre ativo, porque isso é muito importante. Além da dieta com uma boa ingestão de proteínas, porque isso vai ajudar a prevenir e controlar esses quadros. Número 3, queda da imunidade. É outra preocupação em pessoas já nessa fase da vida. Tá? A gente precisa lembrar que entre 2015 e 2017, 8 em cada 10 mortes por pneumonia no Brasil foram de idosos, segundo os dados do Ministério da Saúde. De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade no Brasil, nos últimos 10 anos, pessoas acima dos 80 foram as que apresentaram maior aumento na taxa de mortalidade por influenza, o vírus da gripe. A gente não precisa ir muito longe, basta lembrar da pandemia de Covid recentemente, como os idosos foram, certamente, o extrato populacional, a camada da sociedade que mais sofreu com isso. Obrigado, o Irá, dando as boas-vindas aqui. Estou morrendo de sono, meu amigo.
Mas por que que isso acontece? Acontece porque o idoso tem uma situação chamada imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imune. Ele apresenta uma reserva um pouco menor na imunidade. Se ele tem contato com um quadro infeccioso ou com alguma situação de estresse físico, a resposta é mais fraca. Para contornar esse problema, são conhecidas algumas dicas. Mais uma vez, praticar atividade física, evitar situações de estresse emocional, ter um sono reparador, estar com as vacinas em dia e alimentar-se de forma balanceada. Número 4, isolamento social. Rosalvo Barbosa Leal aqui, nosso padrinho do consultório JN, dizendo que tem 55 e parece que esse tema já é para mim. Mas é mesmo, Rosalvo, a gente tem que começar a cuidar assim quando é bem novinho, que nem Raíssa Kelly. Entendeu? Bom dia, Raíssa. Isolamento social. Um reflexo de todas as questões que a gente comentou é o isolamento social. Para que vocês tenham uma ideia, uma pesquisa da Unicamp com quase 8.000 participantes de 50 anos ou mais questionou com que frequência os entrevistados se sentiam sozinhos ou solitários. Mais de 16% responderam sempre se sentirem sozinhos e 31% afirmaram sempre sentir solidão. Entre eles, o risco de depressão era 4 vezes maior. Existe, a gente sabe, uma questão social. A gente não coloca o idoso como um protagonista. A gente mesmo, sociedade, né? Ele fica no cantinho e não tem a mesma participação na família que tinha antes. Às vezes, os filhos começam a super protegê-los e não deixam que ele tenha autonomia, o que pode ser um problema também, né? Tudo isso, somado às doenças incapacitantes e à perda de amigos, companheiros e familiares, deixam os idosos cada vez mais isolados. Como consequência, há um risco maior de quadros de depressão, ansiedade e demência. Isso porque, a partir do momento que a pessoa fica isolada, ela deixa de estimular certas áreas do cérebro. Nesses casos, as dicas são: aproxime-se da sua família, resgate atividades que gosta de fazer, participe de grupos de convivência, pratique atividades físicas e saia de casa. Procure fazer uma atividade cultural, um cinema, um teatro, estudar uma língua, ocupar sua cabeça de alguma maneira. E, finalmente, nosso quinto item é resistência ao tratamento. Isso mesmo. O problema é que muitas das pessoas com 70 anos ou mais se recusam a colocar tais preocupações em prática, tais recomendações em prática, assim como buscar tratamento para as queixas. Isso tem muito a ver com receio de demonstrar vulnerabilidade e aceitar o processo de envelhecimento, muito por não querer perder a própria independência. E é aí que entra o médico, mais especificamente o médico geriatra. Esses médicos têm um olhar muito focado nas doenças que são comuns ao envelhecimento. Eles perguntam de queda, de incontinência, de humor, de alimentação, de visão. Eles têm um olhar diferenciado para identificar as incapacidades do idoso ou coisas que ele precisa trabalhar para que tais incapacidades não evoluam, a fim de que o paciente mantenha autonomia e qualidade de vida pelo maior tempo possível. Então, esse era o recado de hoje, falar um pouco sobre essa questão, que é uma questão tão atual, que é o envelhecimento. Envelhecer com qualidade de vida, como a gente diz aqui toda semana, envolve alimentação saudável e atividade física.